Maravilha, Clua. Manda ver. Tá legal. Então, primeiramente, bem-vindos, a mais um Mulisoft Meetup São Paulo. Obrigado aí ao Renato, obrigado ao Daniel pela organização, obrigado a todos pela presença. Hoje nós vamos falar sobre processamento inteligente de documentos com o Mulisoft DP. É uma ferramenta que está ganhando muita demanda, uma tecnologia que está crescendo muito, né? Principalmente com a grande evolução que a gente está vendo na área de inteligência artificial. E então eu espero poder trazer aqui algumas informações importantes e interessantes para vocês. Antes de começar, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é José Luiz Clua, eu sou um arquiteto de integração, também um Mulisoft Mentor, né? Faço parte desse programa já faz mais de um ano. Quem quiser saber mais sobre esse programa de mentoria, pode entrar em contato comigo, posso passar mais informações. E eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, né? Mas atualmente eu moro na Austrália. Eu trabalho na Make Sense, uma empresa parceira da Salesforce, e eu trabalho com TI já há mais de 18 anos e com Mulisoft desde 2018. Eu tenho essas certificações e aqui estão meus contatos também. Fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente trocar ideias sobre Mulisoft ou sobre qualquer outro tema também. É sempre bom estar em contato com a comunidade Mulisoft, né? Então, a agenda de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre OCR, que é a base do IDP, depois sobre IDP de uma forma mais geral, e depois mais especificamente sobre o Mulisoft IDP. E depois, na demo de hoje, eu vou apresentar como a gente consegue integrar uma Document Action, né, que a gente cria com o Mulisoft IDP, através de uma API Mulisoft no Endpoint Studio. E depois, no final, eu vou falar quais são os próximos passos para quem estiver interessado em seguir se aprofundando mais. E também um tempo para perguntas e respostas. Mas fiquem à vontade também para fazer perguntas durante a apresentação. Eu não vou estar olhando muito para o chat, mas o Renato está aí, ele pode me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, se o pessoal colocar no chat. E é isso daí. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a apresentação falando rapidamente sobre o OCR, que seria a base do IDP, né? Então, eu vou definir através de um exemplo primeiro, vou apresentar um exemplo e depois vou partir para a definição. O que seria o OCR, né? Então, imagina que a gente tem aí um bilhete, né, escrito Don't worry, be happy, né? A gente coloca esse bilhete aí no mural e bate uma foto com o celular. Nós humanos, nós estamos vendo nessa imagem que tem aí uns caracteres, né? Porém, do ponto de vista do sistema, né, para o celular, não existe nesse momento não existe ainda caracteres, é apenas uma imagem, né? Então, como que através de uma imagem a gente consegue extrair esse texto, né? Então, existe aí a necessidade de implementar vários algoritmos, né, de inteligência artificial, de machine learning, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns dos passos, né, desse processo de uma forma bem simplificada. Então, a gente teria que primeiro, né, pegar essa imagem e um primeiro passo seria transformar essa imagem numa imagem em branco e preto, né, porque aí fica mais fácil de você conseguir identificar os elementos dentro dessa imagem. Depois, uma outra fase seria pegar esses elementos e reforçar os contornos, né? Deixar esses contornos mais realçados e também aumentar o contraste e filtrar o ruído da imagem. Então, são vários passos, né, nesse processo. E aí, em um determinado momento, você vai ter vários elementos dentro dessa imagem,
só que você ainda não sabe quais são os caracteres. Você precisa de mais inteligência artificial, de mais machine learning, para você pegar cada uma dessas figuras, né, e comparar com as letras, né, com os caracteres que existem nos alfabetos, nos diferentes alfabetos. Então você pega o primeiro elemento, vai comparando com todas as letras que existem, até que você identifica que é um D minúsculo, né, e você parte para o segundo e vai comparando, né, e aí na inteligência artificial nós temos uma questão de probabilidades também, né, a partir do momento que você já consegue identificar o início da frase, as últimas letras já vão ficando mais fáceis, né? Então é uma área que está evoluindo bastante com a questão da inteligência artificial. Então isso seria a parte de OCR, né? Você conseguir extrair o texto de uma imagem. Isso é uma tecnologia que já existe há muito tempo, né? Isso começou com os Correios lá nos Estados Unidos na década de 70, né? Imagina você ter lá milhões de envelopes com endereços, né? E ficaria muito difícil para você colocar um humano para separar todos esses envelopes. Então eles criaram máquinas, né, que tinham dispositivos de OCR que vão identificando o texto, né, que está escrito à mão no envelope, e essa máquina ia separando os envelopes de acordo com o CEP, de acordo com o endereço. E já existem também, já há bastante tempo, aplicativos que têm OCR, né? Você consegue bater uma foto, por exemplo, e aí ele vai buscar, dentro dessa foto, vai buscar alguns caracteres que ele conseguir encontrar, né? Se ele conseguir encontrar, ele vai mostrar aqui, né? Como nesse caso, que ele achou essas letras aqui e achou a palavra stop. Existem também impressoras que você escaneia e ele já digitaliza o texto, né? Transforma a imagem em texto. Então são scanners, né? Scanners com já OCR. E então o OCR é simplesmente a tecnologia que vai possibilitar a extração de texto, né, digital, de uma imagem, né, ou de um PDF. O PDF ele pode ser, às vezes você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V no texto do PDF, que às vezes ele tem já o texto, né? Mas muitas vezes ele é apenas uma imagem. Quando você imprime, quando você escaneia um arquivo como PDF, ele é apenas uma imagem. Então você precisa de um processo OCR para conseguir extrair o texto. Então, no RPA Builder, para quem não conhece o RPA Builder, é o software de desenvolvimento de automação de RPA, né, da Mulesoft. Nós já temos alguns connectors aqui de OCR, né, que você consegue extrair o texto de um arquivo ou da imagem que está na tela, né? E aqui você tem alguns, nesse pipeline aqui de processo, alguns ajustes, né, que você pode fazer com o background preto, com remover sombras, filtrar o ruído, aumentar o contraste, né, para poder ajustar o seu OCR. E então, com o OCR, vamos supor que a gente envia esse arquivo, essa invoice, né, para esse OCR, né, para esse connector de OCR do RPA, por exemplo. E aí o que ele vai fazer, ele vai conseguir extrair todo o texto que está no arquivo, né, ele vai conseguir extrair. E isso é um negócio realmente sensacional. Porém, ele não é tão útil, né, se a gente for pensar bem, porque seria difícil a gente trabalhar com esse texto, né, porque aqui no caso ele é apenas uma string de texto. Né? Então, vamos supor que aqui a gente está querendo extrair qual que é o valor da invoice, né, 90.31. A gente tem um valor aqui, né, ele já foi digitalizado, nós já temos acesso ao texto, só que como que a gente extrai isso daqui, né? A gente teria que procurar pela palavra amount do aqui, 2 pontos, e depois o que vier depois dos 2 pontos vai ser o valor. Só que se uma invoice tiver um label diferente aqui, né, e tem alguns campos, né, como por exemplo o meu nome aqui, né, o nome do comprador. Não tem label, não está escrito comprador ou cliente na frente. Então, se a gente procurar aqui, o meu nome está aqui e antes do nome está escrito Tax Invoice, né? E cada invoice vai ter um layout diferente, aqui pode ter outra coisa. Então, a gente não consegue fazer um parser aqui
para tirar toda a informação que a gente quer. A gente precisa da inteligência artificial para poder extrair essa informação. Então, aí que entra o IDP em jogo, né? O IDP, eu vou mostrar aqui primeiro através de um exemplo, né? Se a gente tem aqui uma outra invoice, com o IDP, quando a gente extrai o texto desse documento, nós passamos a ter isso daqui, um objeto JSON, né, no caso, que são dados estruturados. Então, isso aqui já é um outro patamar, né? Aqui a gente já tem algo que é extremamente útil, né? Nós temos aqui, então, com o objeto JSON, fica fácil da gente pegar qualquer informação que está na invoice, né? Então, isso daqui é como diria a gíria, né? O pulo do gato, né? Quando a gente passa a ter dados estruturados, isso aqui passa a ser extremamente útil. E quando a gente mostra isso aqui nas demos que a gente faz para os clientes, eles realmente ficam com os olhos brilhando quando eles veem isso, porque é impressionante a quantidade de processos envolvendo arquivos ou de PDF ou de imagem que nós temos ainda nos dias de hoje, né? E esses processos, assim, são uns gargalos dentro das empresas, né? Imagina milhares de arquivos desses e você tem pessoas que ficam dando Ctrl+C, Ctrl+V nesses arquivos e alimentando outros sistemas, né? E isso é uma coisa que, na minha forma de ver, na minha experiência profissional, eu vejo que é uma coisa que está com os dias contados. É um tipo de trabalho, né, manual, que está com os dias contados, porque eu não consigo ver no futuro as pessoas fazendo isso, né? Então, algumas pessoas cujo trabalho é só pegar arquivos, né, dar Ctrl+C, Ctrl+V, vão acabar perdendo trabalho, né? Inclusive, até pode ser visto como uma coisa negativa, mas na verdade, né, pela experiência que eu estou tendo com os clientes que a gente está mostrando, eles ninguém gosta de fazer um trabalho assim, né? De pegar documentos e passar o dia dando Ctrl+C, Ctrl+V. Inclusive, uma das clientes que a gente mostrou isso, eu perguntei para ela, né, o que ela estava achando da demo, e ela falou que estava em estado de choque, porque ela passava o dia fazendo isso, né? E ela falou: o que você fez aí em questão de segundos, eu demoro muito tempo para fazer. E ela era uma pessoa muito sistemática, então ela falava assim que ela tinha muito medo de errar, porque quando ela errava nesse processo, ela tinha vários problemas, né? Várias dores de cabeça. E então ela ficava conferindo 3 ou 4 vezes quando ela copiava um dado, né, do PDF para algum sistema, ela ficava conferindo e mesmo assim ela errava. E ela falava: vira e mexe, eu cometo um erro, e isso me dá muito trabalho depois, muita dor de cabeça, né? Então ela falou: eu mal vejo a hora de que vocês implementem essa automação, porque eu não aguento mais fazer isso, né? É um trabalho realmente um trabalho chato e cansativo e que é muito propenso a erros, né? Então o IDP então o uso da inteligência artificial e do OCR, né? O OCR ele já tem inteligência artificial e já tem machine learning para a extração dos dados, né? A extração do texto, que é aquilo que eu estava mostrando, né? São aqueles algoritmos para extração do texto. Mas o IDP ele vai além disso, né? É uma outra camada acima do OCR, que a gente usa mais inteligência artificial e mais machine learning para fazer análise do documento, extração dos dados estruturados do documento, a classificação dos dados e também possibilitar com que a gente possa interagir com o documento através de linguagem natural. Então, a gente consegue criar prompts, né, para perguntar para o modelo de inteligência artificial os dados que a gente precisa daquele documento. Inclusive, a gente vai ver isso na demo de hoje. Então, antes de falar sobre o MuleSoft IDP, o MuleSoft IDP é um produto relativamente novo, foi lançado há 2 meses atrás, se não me engano, pouco mais de 2 meses, e só que antes de ser lançado o MuleSoft IDP, a gente já vinha utilizando o IDP com o MuleSoft
consumindo serviços de outras plataformas, né? Como, por exemplo, o AWS Text Extract, que é da Amazon, mas tem outros, tem o da Microsoft, que tem na Azure também, e da IBM, tem da UiPath, tem outras plataformas de IDP disponíveis que a gente pode integrar com o MuleSoft. Mas eu vou focar no AWS Text Extract porque essa é o serviço que o MuleSoft IDP utiliza por baixo dos panos, né? Então, quando a gente está usando o MuleSoft IDP, a gente está usando esse serviço da Amazon, né? E então, na Amazon AI Services, né, serviço de inteligência artificial, a gente tem esses serviços, né, o Text Extract, que é o que extrai o texto, né, dos documentos, das imagens, como dados estruturados. Tem esse serviço que Comprehend, que permite com que a gente crie esse relacionamento entre os dados que estão na imagem, né? Então, tudo isso possibilita com que a gente consiga consiga implementar o IDP sem usar o MuleSoft IDP. A gente consegue consumir direto do AWS. E a gente pode fazer isso através de uma MuleSoft API, né, usando o Endpoint Studio. A gente pode criar um HTTP request para consumir esses serviços, ou através do RPA. Com o RPA nós já temos, inclusive, alguns conectores prontos, né, que utilizam o AWS Text Extract, né? Então fica bem mais fácil utilizar com RPA até do que com uma API, né? Então nós temos vários conectores aqui, né, como por exemplo o Key Values com a AWS. Isso daqui ele vai extrair tudo que está no documento como um conjunto de chaves e valores, né? O RP Docs ele já é mais específico para invoices, então já tem alguns campos alguns campos já pré-definidos, né? Tem o Tables você consegue extrair dados tabulares, né? Ou seja, tabelas com várias linhas, né? Isso vai ser extraído como um vetor, né? Como um array dentro do seu JSON. Então, com o AWS Text Extract, a gente também pode consumir através de uma API MuleSoft, né? Só que não é tão simples, né? Com o Text Extract tem um modo síncrono e um modo assíncrono. O modo síncrono é mais simples, você manda um request para o Text Extract e você recebe o response com os dados estruturados. Porém, isso só vai funcionar com documentos com uma página apenas, né? Quando você tem mais de uma página, você precisa criar essa estrutura aqui com um S3 bucket, né? Então, todos esses são serviços da AWS que você precisa, né, ou o seu cliente precisa ter uma subscription, né? Você precisa pagar por isso daqui. Você precisa ter uma fila, um tópico, você precisa criar essa estrutura. Quando você usa o MuleSoft IDP, ele já tem essa estrutura que já existe, já está pronta, né, para ser utilizado. Você nem vê isso daqui, né? E o MuleSoft IDP está usando isso por baixo dos panos. Então, vamos falar então sobre o MuleSoft IDP. Ele foi lançado há mais ou menos pouco mais de 2 meses atrás. Então, ele faz parte do que a gente chama de Automation Bundle, né? Se você tem um Automation Bundle, né, se você já tem um RPA, você já deve ter acesso ao IDP, né? E se você não está vendo isso daqui no seu Endpoint Platform, é porque você não tem um Automation Bundle. Aí, isso daqui não está disponível para a versão trial do Endpoint Platform, né? Você precisa pagar a licença disso. No caso, se você não for um parceiro da Salesforce, se você for um parceiro, ou a sua consultoria, ou a empresa que você trabalha é parceira da Salesforce, você consegue ter isso daqui de uma forma bem mais fácil. Só você conversar com o pessoal de vendas, geralmente, que vê essa parte aqui, que sabe esses processos, né, relacionados à licença. E tem um formulário que vai te um entitlement, né? Entitlement para o Automation Bundle, que você consegue ter isso daqui até de forma gratuita, se você for um parceiro. Se você está num cliente e o cliente está interessado em ter isso daqui, existe também a possibilidade de conseguir uma demo license, né? Uma licença apenas para você construir uma demo, apresentar para o cliente, daí se ele gostar, ele vai comprar a licença. Então,
você tem que conversar com o pessoal de vendas, né, para ver se vocês conseguem essa demo license. Então, o Automation Bundle, ele funciona através de créditos, né? Automation Credits. Quando você adquire o Automation Bundle, você tem um número pré-definido de créditos, e cada Document Action que você cria no IDP, ele vai consumir alguns créditos, né? Cada minuto que o seu RPA está rodando, os seus bots estão rodando, eles estão consumindo créditos também, né? Cada flow que você cria com o Composer também vai consumindo créditos, né? Ele tem um número bem alto de créditos, né? Dá para você ter tranquilamente aí 2 ou 3 ou até mais aplicações em produção, né? Utilizando essas ferramentas aqui. Quando você faz uma estimativa de custo, né? Eu estou trabalhando bastante com pré-vendas agora, então o que a gente tem que fazer para fazer uma estimativa de custo? Você tem que sempre pensar na questão do volume, né? Quantos arquivos você pretende digitalizar ou extrair usando o IDP, né? São quantos arquivos por semana ou por mês, né? E quando você trabalha com RPA, quantos minutos você espera que o seu robô esteja rodando, né? Então, aí você consegue estimar o número de créditos, e aí você vê se esse número de créditos vai estar dentro do Automation Bundle que você tem inicialmente, ou se você vai ter que precisar adquirir mais. Enfim, você consegue ter uma ideia do custo para o cliente, né? Seguindo em frente aqui, então agora eu vou mostrar algumas telas aqui do IDP, mas eu não vou me reter muito aqui nos slides, porque eu vou mostrar isso também na demo, né? Eu só vou focar aqui em alguns conceitos mais importantes, como por exemplo, Document Action. Quando você cria um modelo no IDP, a gente chama isso de um modelo de inteligência artificial, né? Você já tem alguns modelos pré-treinados, né? Que são os modelos de invoices e purchase orders. Eles são pré-treinados porque eles já têm alguns campos pré-existentes, que são os campos padrão de uma invoice, aqui por exemplo, e eles já são pré-treinados porque quando você coloca lá um documento, uma invoice, ele já está treinado para procurar todos esses campos aqui, independente do layout, independente do texto que está escrito, né? Por exemplo, invoice number, né? Tem algumas invoices que está escrito invoice number, outras estão escrito somente invoice, outras está escrito invoice e um hashtag, por exemplo, né? Então, ele já está treinado, esse modelo está treinado para identificar um invoice number independente do label, né? A gente vai ver isso na demo também. E tem um modelo genérico. O modelo genérico é quando não se encaixa em nenhum desses dois, e aí você tem que criar todos os campos, né? E como que você cria? Você cria prompts, né? Usando linguagem natural, você coloca o nome do campo e coloca uma pergunta, né? E aí o modelo de inteligência artificial vai buscar dentro do documento. A gente vai ver isso na demo também. Por enquanto tem só dois, a tendência, eu acho que em breve vão começar a aparecer mais modelos aqui. Então, o Document Action é um processo com múltiplos passos aqui, né? Primeiro seria escanear o documento, depois filtrar os campos que você está buscando, e aí você vai ter como retorno um objeto JSON, né? Esse daqui é a tela, eu vou mostrar isso aqui em mais detalhes na demo, como que isso funciona. E isso daqui é bem interessante também, a Mulesoft DP tem uma integração com Salesforce Einstein, que é como você consegue fazer os prompts, né? Você consegue fazer uma pergunta para o Salesforce Einstein, um prompt, né? E isso daqui tá evoluindo também. Eu acho que agora, em vez de Salesforce Einstein, vai se chamar Einstein IDP, que é um novo LLM que está sendo criado. E em breve ele vai trazer mais recursos, algumas coisas que ainda não estão funcionando bem. A tendência é que melhore bastante. Mas ele já permite com que a gente consiga extrair bastante informação através de prompts de linguagem natural. Isso daqui também é bem interessante. Isso daqui é uma coisa que, se você estiver usando só o Amazon Text Extract,
né, por exemplo, você não teria isso, que seria um fluxo, né, um workflow de revisão. Para cada campo que você cria no IDP, você tem o confidence threshold, que seria um limite de confiança, seria o mínimo de confiança que você está exigindo em termos de OCR, né? Então, por exemplo, se a imagem está um pouco embaçada, a imagem não está de boa qualidade, ele vai às vezes conseguir extrair uma informação, mas ele vai falar que ele está somente com 50% de confiança, por exemplo, que isso está correto. Então, você vai definir qual que é o seu nível mínimo, né? Você pode ir ajustando isso. E se ele vier abaixo do mínimo para qualquer um dos campos, esse documento vai entrar aqui numa fila, que são esses review tasks. E aí você pode colocar pessoas do business, né? Para os analistas de negócio, né? Para fazer a revisão dos documentos que estão aqui nessa fila. Não, então eles vão ver exatamente o que falhou, né? Por que falhou, e também vai possibilitar com que eles corrijam essa informação pela própria interface do IDP. Então isso daqui é uma coisa que agiliza bastante. Então os analistas de negócio conseguem ir fazendo a revisão e a correção dessa informação sem depender do pessoal de TI, dos desenvolvedores, né? E isso daqui também é uma coisa excelente também que a gente tem no IDP, é que quando a gente cria um document action, a gente consegue publicar essa document action no Exchange e isso vai ficar exposto como uma API. Né? Essa API ela vai ter dois endpoints, né? O post, que é o que você usa para enviar os seus documentos, né? Os seus PDFs, as suas imagens. Né? Quando você envia isso, você vai ter um execution ID como response, né? Ele vai ser de forma assíncrona, você vai receber esse ID e com o ID você consegue depois usar esse endpoint get para você pegar o resultado. Eu vou mostrar isso aqui no Exchange também durante a demo. E então com essa API então que a gente tem no Exchange fica fácil de a gente integrar, usando o Endpoint Studio, né? Você pode importar essa API como um connector aqui, eu vou mostrar isso na demo também. A demo vai ser exatamente isso, como que a gente consegue consumir uma Document Action através de uma API no Endpoint Studio. E você também consegue utilizar o RPA também para consumir esse Document Action. Né? A gente tem aqui Mulesoft DP. Então, aqui no connector você tem aqui o método get, que é onde você vai pegar o resultado, né, da extração dos dados, e o post, que é o método que você usa para enviar. E aqui no RPA você tem também o retrieve, que é onde você pega a informação, seria o get, né, e você tem o submit, que seria o post. Agora aqui uma questão bem importante é quando que a gente deve usar uma API, quando que a gente deve usar o RPA. Né? Então, na hiperautomação, a gente tem o conceito de API First, né? Hiperautomação Mulesoft. Esse conceito diz que nós sempre temos que dar preferência para uma API. Porque é o que eu estava conversando com o Renato aqui antes da apresentação, até com uma API, a gente tem... primeiro fica muito mais fácil para a gente reutilizar, né? Para a gente componentizar isso. Mais fácil de desenvolver, mais fácil de manter, é mais robusto, né? Uma automação ela vai falhar bem menos do que um bot, né? Um bot está um pouco mais sujeito a erro. E a questão do custo também, aqui o bot, você tem, cada minuto que o bot está trabalhando, você está consumindo créditos, né? Numa API você não tem isso. Então, quando que você utilizaria então um bot? Os dois métodos vão recuperar a mesma informação, seria o mesmo objeto JSON referente ao arquivo que você enviou. Mas o que conta é o que você vai fazer depois, né? O que você vai fazer com esses dados, né? Para você decidir se você vai com uma opção ou com a outra.
Se você precisa pegar essa informação e dar um insert num banco de dados, por exemplo, se você tem acesso ao banco de dados, você consegue se conectar através de um connector, um database connector aqui de uma API. Então, você deve usar a API, né? Agora, se você não tem acesso ao banco de dados, né, a única forma de você dar um insert seria através de uma página HTML que você precisa entrar, uma página web, né, que você precisa fazer um login, entrar num formulário. Então aí você precisa de um bot, né, que ele vai fazer o login, vai navegar até a página e daí vai começar a inserir os dados e depois clicar num botão submit. A gente tem casos assim que a única forma de inserir esses dados no banco de dados era através de um bot, através de uma página web, porque no caso, né, nesse exemplo, o nosso cliente ele não era dono do banco de dados, ele não tinha como se conectar, então era a única forma. Então, em casos assim, né, e esse sistema não tinha uma API. Se o sistema tivesse uma API também, eu poderia fazer através de um post, né, de um HTTP post, né, mas no caso não tinha API, a gente não tinha acesso ao banco, então a única forma era através de um bot. Então, essa seria assim a última opção, seria utilizar o RPA Builder. Então, a gente tem essas duas opções. Agora eu vou partir para a demo agora, mas antes eu queria saber se tem alguma pergunta. Legal. Tô acompanhando aqui o chat, por enquanto não tem nada, tá? Pessoal, se ficou algum ponto aí, aproveita. Coloque aqui no chat que a gente já manda aqui pro Clua, tá? Beleza, eu vou continuando aqui então. Se tiver pergunta, depois a gente pode parar e tentar responder essas perguntas, né? Mas então vou mostrar aqui qual que é o objetivo da demo. Eu tenho aqui uma pasta aqui escrito que tem chamada Invoices, né? E dentro essa pasta vai estar vazia. Eu vou jogar alguns arquivos aqui, né? E lá a API Mulesoft vai pegar cada um desses arquivos, né? Desses PDFs, né? Dessas invoices e vai mandar para o IDP. O IDP vai retornar um objeto JSON e aí a API vai mandar, vai converter isso aqui num CSV, né, num arquivo CSV, e vai mandar esse CSV. Se tiver tudo ok, todos os campos estão acima do nível de confiança, ele vai mandar para uma pasta succeeded, e se tiver qualquer campo que está abaixo do limite de confiança, ele vai mandar para essa pasta manual validation required. Né? E aí, quando esses documentos, esses CSVs estiverem aqui, significa que eles vão estar na fila de revisão lá no Mulesoft DP. Então, esse daqui é a demo que eu vou mostrar. Antes de... Eu tenho aqui a aplicação no Endpoint Studio. Deixa eu só... Mas antes de mostrar aqui a aplicação, eu vou primeiro entrar aqui no Mulesoft DP. Nós vamos ver um pouco mais em detalhes o Mulesoft DP aqui, né? Deixa eu só logar no Endpoint Platform. Então vamos lá, eu tenho aqui o IDP aqui disponível, né? Então vou entrar aqui. Então aqui eu tenho todos esses document actions que eu já criei. Na nossa demo a gente vai usar essa daqui. Mas eu vou criar uma nova para a gente ver aqui como que funciona. Criação de um document action, eu vou criar aqui
um modelo de invoice, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, invoice demo V3. Então, quando eu crio essa document action, eu já tenho aqui uma tela aqui de edição, no qual eu consigo fazer upload de alguns arquivos. Então, eu vou selecionar aqui os meus arquivos, as minhas invoices, né? Eu tenho essas invoices que são as invoices que eu vou usar na demo. Tenho 5 invoices. Eu posso fazer upload de todos os arquivos de uma vez. Vocês estão vendo que os arquivos estão aqui. Então, são invoices que são de empresas diferentes, né? Então, tem layouts diferentes. E tem até uma invoice que é meio que escrito à mão o conteúdo, né? Eu fiz isso até para testar a minha letra de mão aqui, porque eu pensei, se o IDP conseguir ler a minha letra de mão, é porque ele é realmente muito bom. Porque às vezes nem eu consigo ler direito o que eu escrevo, né? Então, a gente vai ver o resultado disso daqui também. Então, são 5 invoices totalmente diferentes. E aí, aqui, nesse painel aqui, eu tenho, então, eu tenho um esquema de dados, né? De campos. Um esquema de campos que são padrão de uma invoice, porque eu escolhi o modelo de invoice. Tenho 51 campos. E aqui eu tenho as tabelas que seriam os dados tabulares, que seriam os dados que estão dentro de uma tabela como essa, né? Por exemplo, aqui nessa que eu fiz à mão, eu tenho aqui quantidade, né? 10 chocolates, o preço unitário e o preço total. Se eu tivesse aqui vários itens, né? Então isso daqui viria nessa parte aqui de tabela, né? E eu tenho também os prompts aqui onde eu uso a linguagem natural para a criação de prompts. Então, antes de criar um prompt, eu vou executar primeiro isso daqui. Então, quando eu clico aqui no Run, ele já está fazendo a extração dos dados. Então, isso possibilita com que a gente consiga testar o nosso Document Action antes de publicar. Então, isso aqui é uma coisa que até os analistas de negócio podem fazer, né, para testar os seus arquivos, seus documentos, né? Então, é o que ele já fez. Aqui, então, tem o resultado dessa extração está aqui, para cada um desses campos. Então, por exemplo, o total. Se eu clicar aqui nesse quadradinho, ele já vai mostrar para a gente onde que ele achou esse valor. Eu vou dar um zoom aqui. Então, ele achou R$19,90 aqui no total. Se eu colocar aqui, por exemplo, o meu nome aqui, eu sou o buyer, né? Se eu colocar aqui no quadradinho, e tá vendo que ele achou o meu nome aqui, nesse customer, né? E se eu clicar nessa linha aqui, ele vai mostrar para mim o nível de confiança que ele achou o meu nome. No caso, foi 96% de confiança. E aqui eu configuro para cada campo o limite, né, o threshold, o limite mínimo que é aceitável para mim, né? Então, se é um dado muito sensível, muito crítico, eu posso colocar assim, não, isso precisa ser 95%, senão eu quero que alguém faça uma revisão disso, né? Se um dado que não é tão sensível, não tem tanto problema, eu posso deixar 80%, 70%, posso ir ajustando. Quando eu extraio, né, um documento desse, se tiver qualquer um dos campos que vem abaixo do limite, ele vai vir para esse Review Tasks aqui, né? A gente vai ver um exemplo disso na demo. Então, para mostrar as tabelas aqui, eu vou mostrar aquele que eu fiz à mão. Então, a gente tem aqui esse item aqui. Então, se eu vim para a aba de tabelas e colocar aqui, por exemplo, quantidade, né? Eu vou clicar aqui no quadradinho, aí ele aparece aqui embaixo. Vou tirar um negócio da frente aqui. Então, a quantidade aqui tá, o preço está 100, né? A quantidade está 10. E
Aqui, a description tá, chocolate bar. Você vê que a minha letra nem é tão ruim assim, né? Porque ele deu 99,99% de chance de estar correto, né? Que está escrito aqui, chocolate bars. Então, os campos de tabela são esses campos aqui que, se eu tivesse vários itens, ele apareceria aqui embaixo como uma tabela. E no JSON, que vai ser enviado como response, seria um array. Agora eu vou mostrar o que seria o prompt. Aqui, é, aqui na Austrália, a gente tem um número que seria como se fosse o CNPJ aí no Brasil, né? Que o ABN seria Australian Business Number. Cada empresa tem um número aqui. E isso não está nos campos padrões de invoice, né? Porque está baseado nos Estados Unidos. Então, eu posso criar aqui no prompt, se eu quiser extrair esse ABN, eu posso simplesmente vir aqui e criar um prompt. Eu vou dar um nome para esse campo, vou colocar, por exemplo, P_ABN. E eu coloco uma pergunta aqui utilizando linguagem natural, né? What is the ABN? Opa. Só isso, né? Linguagem natural. Aqui eu coloco o nível de confiança também. Eu posso adicionar. E aí eu vou rodar de novo para a gente testar. Enquanto ele está processando, Plua, a gente tem uma pergunta aqui do Uhum, Marcel. uhum. Você tinha mostrado ali no começo que ele já tem dois modelos padrões, né? Sim. Invoice, do Purchase Order, e um generic. Uhum, Ele perguntou se de repente você está trabalhando com algum outro tipo de informação, uhum. se tem como construir ali um modelo, treinar ou não, você tem que ir para o generic. Então, você tem que usar o genérico, e aí o genérico ele vai vir, os campos vai vir tudo em branco. E aí você tem que criar tudo através de prompts. Cada campo vai ser um prompt, né? Entendi. E agora o modelo, o LLM, e você não consegue, por exemplo, usar o ChatGPT se você quiser, por exemplo, você tem que usar o Salesforce Einstein e eles estão criando um novo modelo que é o Einstein IDP, que vai ser melhor, né? Então você está amarrado a esse LLM, você não consegue utilizar outros, mas ele já está totalmente integrado, então fica bem mais fácil, né? De você usar o prompts aqui, né? De inteligência artificial. Então, não sei se eu Legal. respondi bem a pergunta. Respondeu sim. Aí eu já emendo a pergunta do Vitor sobre o prompt. É somente em inglês ou tem suporte também a outro idioma? Somente em inglês por enquanto, com Salesforce Einstein, porém com Einstein IDP, que é o novo LLM, eu acredito que ele já vai suportar mais idiomas, né? Porque a ideia dele é justamente expandir esse modelo de inteligência artificial que ainda é um pouco limitado, né, para ele ficar num nível mais, mais abrangente, né? E inclusive com a questão de idiomas. E uma limitação que a gente está tendo com o Salesforce Einstein, né, para questão de criação de prompts, é que por enquanto a gente não consegue extrair dados de tabelas usando prompts, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma tabela que tem um campo diferente aqui, que não é desses padrões que tem em invoice, né, eu não consigo extrair esses dados de tabela utilizando prompts ainda. Porém, isso já está prometido para a próxima versão do Einstein IDP, conseguir extrair esses dados através de prompts, dados tabulares, né? Então, ainda tem algumas limitações, mas é uma coisa que está em constante evolução, né? Assim como tudo na inteligência artificial, a gente está vendo uma evolução muito rápida. E aqui, Maravilha. como vocês Obrigado. estão vendo aqui, ele achou de nada. Se tiver mais perguntas, pode ir interrompendo aí, que a gente para tentar responder as perguntas, né? Se eu não souber também, eu posso dar uma pesquisada e depois dar um retorno. Então, como vocês puderam ver aqui, eu fiz essa pergunta, what is the ABN, e ele encontrou aqui.
né? E ele encontrou com 95% de chance de confiança, né? Então, são esses os três grupos, né, de campos que você tem para o seu Document Action, né, para o seu modelo de inteligência artificial. Aí, vamos supor então o primeiro passo seria você testar isso daqui no próprio IDP, ver se e você precisa testar com vários documentos, né? Por exemplo, aqui ele já, quando eu dou um run aqui, ele já roda para todos esses. Estão vendo que aqui encontrou o ABN também aqui, né? Vamos ver no próximo. Ó, esse daqui encontrou aqui embaixo. Então, a primeira fase seria a fase de treinamento, digamos assim, porque você cria uma document action e aí você vai pegar vários exemplos dos seus arquivos que você vai ter e ver como que ele está se comportando, se está encontrando, se não está encontrando, se tem algum campo que você, por exemplo, no que eu criei, que a gente vai ver, tem a questão da data que estava me dando um problema, porque a data, em alguns casos está escrito due date, por exemplo, aqui está escrito invoice date, né? E em outros está escrito due date, né? Aqui nesse caso. Então, em alguns casos estava encontrando nos fields, aqui nos fields padrão, em outros casos não estava encontrando. Então, o que eu fiz? Eu criei um prompt, e vocês vão ver isso, acho que eu até vou entrar aqui, eu vou sair dessa document action aqui, e vou entrar na que eu criei, que é a que a gente vai usar na demo. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês, essa IDP Invoice Demo. Então, eu deixei somente 4 campos para deixar bem simples mesmo a demo, né? E uma tabela, mas a gente não vai estar usando a tabela na demo. E 3 prompts que eu criei. Então, se eu clicar aqui no Edit, eu posso ver os prompts que eu criei. Né? Qual que é o ABN? Eu posso colocar assim OR, né? Porque em alguns casos ele vem com A.B.N. E aqui eu criei esse prompt. Qual que é o invoice date? Se não encontrar, qual que é o date? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro buscar o dado que foi encontrado aqui no fields. Né? Se esse campo tiver nulo, aí eu vou usar o que está aqui no prompt, né? Como um fallback. Né? E a mesma coisa com o customer. Né? O buyer, no caso, às vezes estava vindo em branco, estava vindo nulo. Então, eu criei um prompt para ele buscar a informação, né? Porque eu vi que em alguns casos estava escrito customer, em alguns casos estava escrito client. Então, quando ele não encontrava o nome do buyer, né? Quando a invoice era um pouco fora do padrão, eu conseguia encontrar utilizando o prompt. Então, eu também fazia um fallback. Eu procuro o primeiro buyer aqui, se estiver nulo, eu procuro o que eu encontro através do prompt. Aí, o próximo passo quando a gente já tem um modelo criado e a gente já treinou o modelo, já testou bem, seria a gente adicionar um reviewer, né? No caso que sou eu, vou fazer a revisão caso algum documento vá cair aqui no review tasks. E depois o próximo passo seria publicar isso daqui. Quando eu clico aqui no publish, ele vai para o Endpoint Exchange. Então eu vou mostrar aqui no Endpoint Exchange essa document action. Seria esse daqui, IDP Invoice Demo. Então estão aqui os endpoints. Né? Eu tenho esse daqui seria o response. Quando eu mando submit, ele vai me retornar o ID, que seria o execution ID. Né? E com o execution ID, eu tenho esse endpoint aqui, que é o get, que vai me trazer os dados estruturados dos documentos. Né? E ele vai me trazer nesse formato JSON aqui. Nós temos os dados da tabela. Depois nós temos os campos, né, que é aquela primeira abinha lá. Nos campos eu tenho 4 campos. Tenho total, tenho due date, tenho o buyer, né, buyer name, e tenho o invoice number. E para cada campo eu tenho o confidence score, que seria o nível de confiança que ele teve, né, na hora de extrair os dados. E tem também até aqui a geometria, que seria o
o local no arquivo, a posição no arquivo onde ele encontrou aquele campo. E aqui eu tenho meus prompts. Eu tenho o due date, tenho o customer e tenho o ABN. Então isso vai ser o que eu vou receber no meu na minha API. Então eu publiquei aqui no Exchange, aí fica fácil, né? A gente vem aqui no Endpoint Studio, a gente importa essa API como um connector, né? Eu tenho o método GET, tenho o método POST, e aí aqui eu tenho, então essa aplicação, eu vou mostrar aqui rapidamente, eu tenho esse fluxo aqui que ele funciona com onNew or updated file, então quando eu jogar uns arquivos naquela pasta invoices, eu vou ler o arquivo, essa parte aqui é importante, opa, acho que eu joguei um negócio sem querer aqui, aí. Essa parte aqui, como eu mando o arquivo para o IDP, eu preciso criar um payload assim, né, como um output multipart, form data, né, aqui eu coloco o content type como um PDF, aqui eu coloco o conteúdo, eu coloco o payload, que é o que eu estou lendo aqui nesse file connector aqui, né. E aí eu crio esse payload e mando para o post, né. Aqui está a configuração do post, eu tenho essas informações você consegue pegar no Exchange, né? O Client ID e o Client Secret, você precisa criar um Connected App, né, com o escopo para o IDP, tem 3 permissões que você precisa dar para esse Connected App, para ele ter acesso ao IDP, daí você pega as credenciais, né, o Client ID e Client Secret, e esse token aqui, porque ele vai funcionar com um token barrier, né, no seu request, mas quando você usa o connector, ele já faz isso para você automaticamente. Você não precisa pegar o token e depois colocar o token no request, né? Se você estivesse fazendo via um HTTP request, você precisaria fazer isso, mas o connector já faz isso para você. Você precisa só colocar a URL do token aqui. Certo? Então, essa é a configuração. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando para o IDP, né? Aí depois eu crio esse payload com o ID, que seria o Execution ID, e o file name. Então, depois que eu mandei aqui, eu não tenho, é assíncrono, né? Eu não tenho os dados estruturados ainda, eu tenho somente o Execution ID. Aí eu mando esse Execution ID para essa fila, né? Para esse VM queue aqui. E aqui eu tenho um listener que vai pegar o Execution ID e aí eu vou mandar pro IDP de novo, né? Dentro do Until Successful, porque a primeira vez que ele passar aqui, geralmente ele vai estar in progress, né? Porque ele demora um tempo para fazer a extração dos dados. Então, eu vou ver qual que é o status dele. Se ele tiver in progress, ele vai vir para cá, né? Vai vir para cá, vai falar document action is in progress, wait for 30 seconds and retry, né? Então, o 30 seconds é o meu tempo que eu tenho aqui no Until Successful, né? Eu vou tentar 4 vezes. Geralmente na segunda, no máximo na terceira, ele já vem para cá. E aí eu posso ter 2 tipos de status que eu tenho aqui. Seria o Succeeded, que quando todos os campos estão ok, e o Manual Validation Required, quando tem algum campo que caiu abaixo do nível de confiança. Então, aí eu vou pegar aqui o path, eu vou colocar o status no path, né? Então, aqui na pasta aqui, né, eu vou jogar os arquivos dentro dessa pasta invoice. Se ele tiver succeeded, ele vai vir para cá, e se tiver manual validation required, ele vai vir para cá. E os arquivos originais, eles vão ser deletados da pasta invoices e vão ser enviados para o processed, né? O arquivo que eu vou enviar para essas pastas vai ser um CSV, que eu vou criar aqui, né? Então, eu estou criando aqui o CSV, eu tenho esses, então eu vou criar um CSV com 5 colunas, né? E no caso, por exemplo, aqui do due date, eu faço um fallback aqui, né? Eu pego o que está no campo, né, nos fields do date, né? Se ele tiver como nulo,
Aí eu vou pegar o que está no prompt do date. E a mesma coisa eu faço com o buyer, né? Aí eu crio o CSV e aí eu dou um write, né, desse CSV na pasta, né, que vai ser a pasta succeeded ou manual validation required. E aí, então vamos rodar essa primeira parte. Depois eu tenho um outro fluxo que é o reprocess flow. Quando ele vai para manual validation required, aí eu vou lá no MuleSoft DP fazer a revisão e aí depois a gente vai reprocessar aqui. Depois, isso aqui eu vou mostrar depois. Então vou rodar isso daqui. Enquanto está subindo a aplicação, tem alguma pergunta, Renato? Por enquanto, tá ok aqui no chat, tá, Clua? Beleza. Tá, então já fiz o deploy aqui, então eu vou deixar maximizado aqui o console, daí eu vou jogar os arquivos aqui, daí a gente vai acompanhando pelos logs. Vou pegar esses 5 arquivos aqui de uma vez e vou jogar para o invoices. Então vamos ver, aqui já está rodando. Então vocês veem que aqui já tem alguns execution IDs, né, que eu fui logando aqui. E já está tentando pegar o status de cada um deles, né? E está dando in progress. Tá vendo que para todos os arquivos, a primeira vez, como ele foi muito imediato, né? E está pegando in progress, daí ele vai esperar 30 segundos para cada um desses arquivos, né? Então nós já temos 5 execution IDs aqui, significa que os 5 arquivos já foram enviados com sucesso para o IDP. E aqui a gente já tem os 5 resultados, né? Então, 2 arquivos vieram parar aqui como Manual Validation Required e 3 arquivos deram Succeeded. Então, se a gente for aqui nas pastas, né? Aqui o invoice já deve estar vazio, né? O process já tem os 5 arquivos originais e aqui no Succeeded nós temos 3 CSVs. Eu coloquei o Execution ID no nome, eu concatenei com o nome, para ficar mais fácil da gente fazer o reprocess, porque para a gente poder reprocessar, a gente precisa do Execution ID, né? E aí, então, esses 3 aqui deram com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui em um desses, por exemplo, no Invoice 2. Vamos abrir aqui o CSV. Então, nós temos aqui os dados da Invoice. Vamos abrir a Invoice aqui, Invoice 2. Então, essa aqui é a minha Invoice, né? Do date é 20/4. O total amount aqui deu 90,31. Então, se a gente ver aqui, 20/4, 90,31. Temos aqui a ABN 17525, que é essa ABN aqui. Então, todos os dados que eu coloquei lá no meu IDP, no meu Document Action, foram extraídos aqui com sucesso e vieram parar nessa planilha Excel, né? Agora, vamos ver alguns casos que deram problema, né? Então, esses aqui, eles deram Manual Validation Required. Então, a gente pode ver lá no MuleSoft DP, né, se eu vier no Review Tasks aqui, eu já recebi esses 2 arquivos aqui. Como eu sou o Reviewer, eu consigo ver os arquivos que deram problema, eles vêm para cá. Então, o analista de negócios pode vir aqui e pode trabalhar diretamente aqui para fazer a revisão e a correção também. Então, aqui ele já mostra qual que foi o problema, né? O problema aqui foi o ABN, que ele deu somente 66% de confiança. E o meu limite era 80%. Então ele veio parar aqui. Mas eu estou vendo que ele está correto. Mas, por outro lado, eu estou vendo que ele extraiu a palavra ABN junto com o número. E eu gostaria que fosse somente o número. Então, talvez por isso que deu problema aqui. Então, eu posso vir aqui no próprio IDP
e fazer a correção. Então, eu posso vir aqui deletar esse ABN, né? E vamos ver como que está no Excel aqui, né? Então, essa é a invoice 1. Né? Se eu abrir aqui o CSV, vocês estão vendo que realmente ele extraiu aqui o ABN 26008. Né? Então, eu posso fazer essa correção por aqui. Eu vou extrair, eu vou deletar esse ABN e vou dar um submit. Então, ele já ficou com certinho aqui. Daí eu vou para o próximo, invoice 5. O problema foi que no meu nome, que ele só teve 75% de confiança. Por algum motivo aqui, talvez a qualidade do arquivo não está muito boa, né? Então, talvez por isso ele chegou somente nesse nível de confiança. Mas eu estou vendo que está correto, né? Para mim está correto, então eu só venho aqui, confiro, tá tudo certo, então dou um submit aqui. Então a próxima vez que eu reprocessar isso daqui, ele já tem que considerar como succeeded, porque já passou por um processo de revisão, né? Agora, esse processo de revisão, depois que eu fiz a correção aqui, esse é um ponto que eu até mandei isso como uma sugestão de melhoria para a Mulisoft, né? Tem outras pessoas reclamando disso, que deveria ter aqui no Mulisoft DP um callback. Você deveria poder configurar uma URL de callback, né? Que quando desse um review, desse um submit, ele automaticamente iria disparar um request para esse callback, mas no momento isso não existe, né? Eu recebi um retorno falando que eles mandaram essa sugestão, então talvez em breve tenha algum callback, mas por enquanto o que a gente fez no cliente aqui quando fazia a revisão, né, eu vou fazer pelo Postman, né? Então eu criei um fluxo aqui reprocess, que vai pegar o execution ID do query parameters, né? Então eu vou disparar pelo Postman, eu vou disparar aqui o meu reprocess. Só que o que a gente fez para um cliente para facilitar, a gente criou uma página web com um botão lá escrito reprocess files, aí aparece o nome dos arquivos que estão lá na fila, e aí quando ele clica também aparece o resultado no final. Então a gente criou isso para facilitar, né, para os clientes não terem que ficar usando o Postman, né? Então, o que eu vou passar aqui para o Postman é o Execution ID e o File Name. Por isso, eu salvei aqui no nome do arquivo, eu salvei o Execution ID. Isso aqui é muito importante. Se você perde o Execution ID, você não tem como fazer o reprocess, né? Então, você tem que achar uma forma para sempre que você fizer o processamento, salvar esse Execution ID de alguma forma. Pode ser num CSV, pode ser no nome do arquivo, pode ser num banco de dados. De alguma forma você tem que salvar. Então, esse daqui, o invoice 1, eu vou copiar o execution ID, né, vou colocar aqui, e o nome do arquivo, invoice underline 1.pdf, que seria o nome do arquivo original, né? Esse arquivo, ele já está salvo lá no IDP, né? O IDP, ele utiliza um S3 bucket da Amazon lá, então o arquivo está lá. Eu não preciso ter mais o arquivo, né? E eu somente preciso passar o nome do arquivo original, aqui, que foi esse daqui. Então, esse flow aqui, ele vai ser bem parecido com outro. Eu vou pegar isso aqui, vou mandar para o get aqui para pegar o status, né? E aí ele vai pegar de novo o status e vai salvar na pasta. Então eu estou esperando que ele saia daqui do manual validation required e ele venha para a pasta succeeded, né? Então eu tenho 3 arquivos aqui. Eu vou mandar isso daqui. E aqui até no Postman eu já estou vendo o resultado, né? O resultado aqui é o próprio CSV, né? E a gente está vendo que o ABN, que estava com o ABN na frente, já está sem. Então, as correções que você faz no Mulisoft DP já estão salvas
naquele execution ID, né? Por isso você precisa salvar o execution ID. E aqui, quando eu vier aqui então, nas pastas, eu já estou com 4 arquivos aqui. Então, eu vou mandar o outro. Ele continua aqui porque eu não fiz nada para deletar o arquivo daqui, né? Eu deixei ele aqui. Vou mandar o segundo. E já está aqui o resultado. Quando eu vier na pasta Succeeded, então eu tenho 5 CSVs aqui com o resultado da extração, né, dos dados. E é isso daí. Eu acho que eu tenho mais alguns slides aqui para finalizar. Boa. Essas daqui são... Opa, pode falar aí, Renato. Só enquanto você faz a transição, acho que tem umas perguntas aqui, podemos? Sim, claro. Legal. O Vitor ele fez uma pergunta aqui. Essa é aquela pergunta que, meu, tem que olhar na documentação, né? Mas vamos fazer aqui. Ele perguntou se tem algum rate limit porque você chama ali as APIs, né, do IDP, seja para subir documentos, seja ali para consultar o status, Uhum. né? E às vezes você pode ter um monte de coisas aí. Se você já se deparou com algum rate limit, alguma coisa nesse sentido. O Munisoft DP, ele vai fazer o enfileiramento, né? Se você manda, por exemplo, no caso eu mandei 5, ele deve ter algum rate limit, mas eu não vi qual que é exatamente. Mas você pode mandar vários que ele vai deixar numa fila, né? Na estrutura dele ele tem, né? Ele está usando o SQS, né? Da AWS como filas, né? Mas eu não sei realmente qual que seria o limite. Mas você pode mandar vários de uma vez, que eu até agora não tive problema com isso. Mas deve ter um limite, sim. Uhum. Boa, provavelmente até por segurança a gente pode checar na documentação, talvez tenha, né? Mas não é algo que a gente vai quebrar ali com cinco requisições, né? Talvez a gente nem Não, não, chegue não. no limite. Sim, você pode Legal. mandar várias que ele já faz isso sozinho. Se você está usando o AWS Tech Extract, você tem que construir essa infraestrutura, né? Você tem que criar a sua fila e mandar os documentos para a fila. Então é mais complicado, né? Com o Unisoft DP isso já é feito por baixo dos panos. Boa. E mesmo se tivesse um rate limit, né? O Murisoft ele é especialista em resolver essas questões, né? Uma experiência que esse gente estava integrando com RP super minúsculo lá. Ele tinha um rate limit de 3 requisições por segundo. Não dava pra você fazer nada, né? E aí a gente teve que enfileirar muita coisa lá no software resolver. Vamos para a próxima pergunta, tá? O Júlio, ele pergunta se no decorrer da sua experiência, né, quais seriam os pontos de atenção, né, de problemas mais comuns que você já enfrentou, né, e na eventualidade de ocorrer um problema, como que você faz essa depuração aí para chegar na conclusão? Eu acho que a depuração meio que você mostrou, né? Vai dar um problema, vai cair naquela tela e aí alguém vai resolver, né? Mas se você de repente quiser citar aí algum ponto de atenção, alguma armadilha que Uhum. você superou aí durante a sua experiência. Sim, eu vou até mostrar esse slide aqui, que é justamente sobre os problemas que eu encontrei, né? Boa. Então, acho que já vai responder um pouco a pergunta, e depois eu vou pensar se teve mais algum outro problema. Mas isso aqui são coisas que eu até já reportei para a Munisoft, e alguns são limitações mesmo, que não tem muito o que fazer, né? Então, o primeiro eu até já comentei, que seria a questão do... Opa, não está indo aqui. Seria a questão do review test, né? A gente teve que criar uma página com um botão para o pessoal lá e clicar para fazer o reprocess, né? Que é o que eu mostrei agora no final. E eu acho que deveria ser automático quando você clica lá. Então esse é um ponto de atenção, né? Quando você faz o review foi feito, mas
E aí, e o processo, né? Por exemplo, se você tem que depois inserir isso no banco de dados, quando você fez o review, ele foi feito lá no IDP, mas você ainda não fez o que você tinha que fazer com esse arquivo, né? Então você tem Eu, que ir lá e reprocessar de alguma forma. eu concordo com você, né, cara? A gente está pensando numa jornada de automação, né? Uhum. E aí chega nesse ponto, quebra a jornada ali, né? Quebra, Acho que em quebra. breve deve ter alguma coisa. Sim, Ou eu se acredito que não eles vão tiver, ter a um. gente sobe aí no Git um processo de RPA que A gente pode. encapsula isso. Eu acho que vai ter bastante gente que vai gostar disso, né? Porque. E se a pessoa for lá e esquecer de fazer o reprocess, né? Ele fez o review, review, tá tudo certo. Tá tudo certo, já revisei, já corrigi tudo. Mas a automação não foi realmente processada, né? Outro ponto é que isso daqui é uma coisa que a gente teve problema, é um ponto de atenção. Aí, o pessoal que está no Brasil também, aqui na Austrália a gente está esbarrando bastante nisso, porque o IDP ele só funciona com as regiões de Estados Unidos e Alemanha. E aqui, sempre que a gente trabalha com projetos do governo, eles têm uma restrição com relação à residência dos dados, né, como eles chamam. Então, se você está mandando um arquivo para o IDP, esse arquivo está indo para os Estados Unidos ou para a Alemanha. E muitas vezes isso não é permitido aqui, quando são arquivos confidenciais ou arquivos sensíveis, assim, eles não permitem, né, que esses dados saiam da região da Austrália. Então, a gente, em muitos casos, a gente está sendo obrigado a usar o AWS Extract, porque o AWS tem a região da Austrália e o IDP não. Então, essa é uma questão aí no Brasil também pode ser um problema. Document Actions, eles suportam apenas 30 prompt fields, né? Então, se você tem um documento que é massivo, assim, tem muitos e muitos campos, né, ele vai suportar apenas 30, né? Então, uma coisa que você tem que tomar atenção quando está fazendo a estimativa, né? Se você tem um cliente que precisa extrair lá mais de 30 campos, ele já vai esbarrar nessa limitação. E essa limitação eu acho difícil de ser aumentada porque é uma limitação do próprio Textract, da AWS, e é o que o Mulesoft usa por baixo dos panos. Então, a Amazon teria que resolver isso para a Mulesoft poder resolver isso, né? Mas por enquanto a gente tem esse ponto de atenção. Os arquivos eles ficam salvos apenas por 7 dias. Então, se o usuário de negócio não fizer a revisão em 7 dias, ele vai perder aquele arquivo. E esse daqui eu também já comentei, que os prompts eles ainda não suportam tabelas. Você não consegue criar um prompt que vai te retornar uma tabela, né? Eu tentei isso de várias formas e não estava conseguindo. Eu mandei uma pergunta lá e eles falaram que por enquanto não suporta. O modelo de invoice ele já tem aquela tabela, né, que eu mostrei. Mas se você quer criar uma tabela com alguma coluna que não está naquelas que existem na invoice, né, como era o nosso caso, aí a gente, por enquanto, não consegue fazer. Aí, no nosso caso, a gente teve que usar o AWS Extract também, porque lá tem o AWS Tables, que você consegue extrair qualquer tipo de tabela. Então, também é uma limitação que a gente tem aqui com o IDP. E acho que são esses só os problemas que eu encontrei. Agora, no momento, eu não estou conseguindo pensar em algum outro tipo de... o problema maior que eu vejo é quando você usa o Textract usando APIs, né? Como no caso que eu usei, só que eu usei com o IDP. Se eu estivesse usando o Textract, tem que tomar um cuidado, porque não é tão simples como parece, né? Não é somente, vou mandar um request para o Textract e vou receber o JSON, né? Você precisa criar uma infraestrutura um pouco complexa, com filas, com S3 bucket, e isso foi um problema que a gente teve, que a gente meio que subestimou. A gente achou que seria mais fácil do que realmente foi, né? Então esse seria um ponto de atenção se você estiver usando o Textract,
no caso. Se você está usando o IDP, é muito mais fácil, porque você não precisa criar essa infraestrutura. Eu acho que foi esse o maior problema que a gente teve, foi realmente com o Textract, foi a questão de ter subestimado um pouco a complexidade, né? Boa. E também tem uma limitação de páginas por arquivo. Se você tem um PDF que ele tem mais de 10 páginas, aí também vai dar problema. Eu esqueci de colocar isso. Mas ele suporta, o AWS Textract suporta apenas 10 páginas por arquivo. Boa. E aí uma dúvida minha, Uhum. você tinha comentado, né, a respeito daquela porcentagem de confiança. Uhum. Você tem alguma, eu sei que depende de caso para caso, né, mas você tem alguma recomendação, né, de que na maioria dos casos que você trabalhou, geralmente trabalhar com X% ali de porcentagem tem funcionado melhor para você? Sim, a recomendação é sempre utilizar uma porcentagem alta no começo, durante a fase de testes, né? Para você ver realmente aquilo que está dando problema. Porque se você começa com uma porcentagem baixa, pode ser que você não esteja detectando algum problema. Então Uhum, começa aí com 90%, se é um dado muito sensível, né? Por exemplo, a gente tinha um cliente que era para automação de investimentos. Então, ele tinha um campo lá que era o valor a ser investido, né? Então, e aí a gente ia fazer uma automação com um broker para fazer um investimento. E às vezes o investimento era de US$ 1 milhão, por exemplo, né? Então a gente não quer correr nenhum risco esse tem que ser o com. máximo aí, né? É, então a gente começou com 99%, né? E a gente manteve, se não me engano, foi 98%, 99%, porque às vezes ele dá 99% por questão assim de que a imagem não está perfeita, né? Mas a gente manteve um número bem alto para esse caso. E a gente ainda criou uma automação em duas etapas, que a gente, em vez de chegar lá e investir US$ 1 milhão assim, automaticamente, a gente criou uma etapa que o usuário depois ele via um resumo do que seria investido, né, e passava por uma segunda revisão para ele conseguir, depois que alguém foi lá e verificou a gente criou uma página, né, no qual ele via, vou investir US$ 1 milhão nesse ativo, tal, e a gente ainda criou um checkbox que a pessoa colocava lá, que ele fez a revisão e clicava no botão, né, para a gente não correr também nenhum risco. Mas a recomendação é essa: começa com um número alto e depois, se você vê, tá sempre barrando, mas tá sempre correto, né? Não tô vendo. Porque muitas vezes acontece isso. Tô tendo sempre 90%, mas eu vou lá na revisão, nunca tenho que fazer nada. Tá sempre correto, sempre correto. Uhum. Aí eu vou lá e vou abaixando aos poucos e vou ajustando. Então, a recomendação é façam uma fase de testes extensiva, né? Já coloca isso no contrato, né? Nós vamos passar aqui um mês testando isso aqui, porque e nessa fase envolvam o usuários de negócio, né? Para eles participarem também da revisão. E na automação, uma coisa que conta muito é a repetição, né? Se você faz uma automação e testa lá 10, 15 vezes, pode estar tudo certo, tudo uma maravilha, mas aí quando você manda para produção, você começa a ter vários problemas, né? Então, com automação, a gente tem que, às vezes, testar 100, 200, 300 vezes, que aí, às vezes, depois de muita repetição, começam a aparecer alguns problemas. Boa, legal, cara. Gostei dessa resposta. Acho que é a experiência ali em andamento, né? Isso a gente não vai ler em nenhuma documentação, né? Muito obrigado. De perguntas, tá? Se tiverem, pessoal, vão colocando no chat. Por enquanto, a gente tem só mais uma aqui do Vitor. Talvez você tenha citado ali no começo, mas só recapitulando, tá, Clua? Quais são os formatos de arquivo que são suportados? PDF, Uhum. imagem, algum outro? Aham, é o PDF, imagem pode ser JPEG, pode ser PNG e pode ser o TIFF também. O TIFF, eu acho que é uma imagem que é paginada, né? Tem várias páginas. São esses três tipos de imagem que são suportados.
Perfeito. De perguntas são isso. Fica à vontade aí para continuar. Beleza, eu tenho só aqui mais alguns próximos passos para quem estiver interessado. Tem esse Trailblaze, um curso bem rápido, bem básico. Dá para fazer isso aqui em 15, 20 minutos. Eu achei ele um pouco superficial, até muito básico, mas já é bom assim para ter na sua coleção de badges aí e já ter pelo menos o básico, né, o conhecimento básico. E de DP tem, não sei se foram lançados outros no Trailblaze, faz um tempo que eu vi esse daqui. Talvez eles tenham feito um mais avançado agora, não sei, mas por enquanto que eu tenho visto foi somente esse. E aqui eu também coloquei algumas coisas de RPA, porque para quem é interessado em fazer a certificação de hiperautomação, né, tem todos esses cursos aqui de RPA. Né, agora os cursos estão todos no Trailblaze, não estão mais no portal da Mulesoft. E aí, esse daqui seria o roadmap, né, para vocês terem a certificação, né, fazer todos esses cursos na Trailhead, né, depois fazer o simulado. E a certificação, a prova em si, a dificuldade maior dela não é a complexidade das perguntas, mas é mais a abrangência, porque a hiperautomação ela engloba muitas coisas, engloba RPA, IDP, não sei se o IDP já está na prova, quando eu fiz não tinha IDP ainda, mas tem RPA, tem Composer, tem Orchestration, tem Flow Builder, então tem o Einstein, então são vários produtos, né, que você tem que estudar e se preparar para fazer a prova, né? Quem tiver mais perguntas sobre a prova pode entrar em contato comigo também. E tem esse tutorial que eu fiz, também tem um vídeo no YouTube. Eu fiz a demo hoje do IDP, consumindo o IDP através de uma API, né, Mulesoft, mas eu tenho esse vídeo também explicando como fazer através de uma automação RPA. Então tem o QR Code aí para o nosso canal. Já aproveitem e se inscrevam no nosso canal, a gente tem alguns vídeos lá. E dê um like também, né? e é isso daí. Acho que também queria agradecer a Make Sense porque eles providenciaram esse ambiente, né, do IDP para poder fazer essa demo. E é isso daí. Acho que as perguntas a gente já passou, né? Então, só queria agradecer a todos aí pela presença e agradecer também ao Renato, né, ao Daniel, por estarem sempre organizando esses meetups, né? Uma oportunidade sempre muito boa para a gente estar aprendendo. Também sempre que eu posso. Às vezes eu não, por causa do fuso horário, fica difícil para mim assistir ao vivo, mas eu sempre estou vendo as gravações também. Então, também estou sempre aprendendo com o grupo aí. E é isso daí. Maravilha, Clu. A gente agradece aí a sua participação. Como sempre, aí foi bem enriquecedor. A gente agradece também o pessoal da Make Sense aí, né? Tô colocando também o link aqui, né, do canal do YouTube que você passou, tô colocando aqui no chat também, né? Então, peço aí que dá uma moralzinha lá pro pessoal, acessa o canal lá, se inscreve, dá um like, né? E é isso, Lua. Muito obrigado aí. E as portas estão sempre abertas aí para quando você quiser aí trazer um conteúdo aí para a gente, tá? Opa, maravilha. Obrigado aí. E a gente tá em contato aí. Maravilha, obrigado. Obrigado a todos.